O período clássico começa em 200 depois de Cristo. A região do México Central testemunhou a consolidação de Teotihuacan como uma metrópole sem precedentes, onde o planejamento urbano rígido, com uma extensão aproximada de 20 km², abrigando uma população entre 80 a 100 mil habitantes, transformando a cidade em uma cidade-estado primaz que sugou quase toda a demografia circundante da Bacia do México para o seu centro nevrálgico e que se tornou a potência da Mesoamérica. E enquanto isso acontecia, Teotihuacan iniciava uma fase de expansão estratégica para além das fronteiras imediatas, visando o controle dos recursos e a criação de uma rede de influência. Paralelamente, na região ocupada pelos povos maias no sul, o cenário no século III era de transformação constante, na qual os povos da região passaram a se reorganizar melhor, e por volta de 250 d.C., se observa o início formal do período clássico dos maias, demarcando pela transição do desenvolvimento de centros cerimoniais complexos para a erupção de uma era de estados soberanos na região. E algo a se falar é que não existiu um reino unificado maia, um só, mas sim um conglomerado de cidades-estados, reinos independentes da mesma origem étnica, a origem maia, mas não um, que se rebelavam e faziam guerras entre si para a soberania da região entre as outras cidades maias, para ser a soberana. E entre o século III e o século IV, se observa a criação de estelas e altares de pedra datados pelos sistemas de escrita maia de contagem longa, uma evidência clara da centralização do poder político que utilizava o registro histórico como instrumento de legitimação dinástica. A arquitetura sofreu uma evolução técnica significativa na época, com a arquitetura pré-clássica sendo abandonada para o chamado Tríade de Tikal e outros sítios emergentes, onde pirâmides com cristas de telhados, que se tornaram símbolos universais de poder político maia, se tornaram mais universais e frequentes na arquitetura maia clássica. O planejamento urbano passou a ser regido por princípios de cosmologia, já que os maias eram povos ultramente obcecados por astrologia planetária e sobre a natureza do cosmos, fazendo um calendário próprio para si. E esse interesse e essa obsessão maia pela cosmologia e astrologia ressoaram na sua arquitetura terrestre, onde os espaços públicos, as praças, os complexos templários eram alinhados com precisão matemática para refletir os ciclos de Vênus e do Sol, que eram tratados como deuses na mitologia maia. O Sol representava o deus Kinish Ahal, a principal divindade do panteão maia, e Vênus era associada a Shakek, o deus da guerra. Os maias achavam que o Sol era o deus Kinish Ahal, e como dito, eles acreditavam que durante os dias ele cruzava os céus trazendo luz, calor e tempo, e ao anoitecer mergulhava no temido submundo maia, o Xibalba, e se transformava no jaguar do sol, um felino noturno que enfrentava os deuses da morte antes do amanhecer e do anoitecer, do renascer. Já Shakek era considerada a grande estrela da guerra e era uma das entidades astronômicas mais estudadas e temidas pela civilização maia. Ele era o símbolo da guerra e destruição, prenúncio do caos, das secas, pragas e toda a destruição. Ele tinha uma grande rivalidade com o deus do sol, segundo a mitologia maia. E por causa desse temor religioso dos maias, os sacerdotes e generais maias usavam tabelas astronômicas ultra precisas,
como as encontradas no famoso Código de Dresden, para prever a posição de Vênus e marcar o início exato das campanhas militares e práticas religiosas. Nada era tomado, nada era decidido sem averiguar os céus. Além disso, esse temor religioso todo criou o conceito de cidades-universo, que validavam o papel dos seus reis como pivô, colunas do espaço-tempo e do universo, e enviados e embriões dos deuses na Terra. O sistema de escrita hieroglífica se tornou mais fluido e complexo devido a essas necessidades de centralização real da administração e preceitos religiosos para poder facilitar as práticas religiosas. Sendo os maias um povo extremamente anotador, escritor e registrador, colocando sua escrita em vasos, lintéis de pedra e painéis de estuque para registrar a história de seu povo, a história dos seus ancestrais, a história dos seus deuses, a ascensão dos seus reis e suas vitórias militares, criando a tradição literária e histórica que se tornaria a marca registrada da inteligência maia antiga. Os rituais de sacrifícios maias, a chamada sangria, que envolvia sacrificar vida humana de seus inimigos, especialmente inimigos de alto escalão como reis, nobres ou generais capturados de províncias vizinhas. Quanto maior o status social do prisioneiro, mais valioso era o sacrifício e o sangue dele para os deuses. Os maias removiam o coração dessas vítimas e ofereciam as estátuas reais dos deuses. E assim, segundo as tradições religiosas desse povo, os deuses se satisfaziam e poupavam a humanidade, traziam chuva e o sol. E assim o universo continuaria existindo. E foi nesse período do século III para o século IV que surgiram as figuras dos Kuhul-Ajal, senhores divinos, que se tornaram soberanos quase absolutos dos reinos maias, com soberanos utilizando a escrita hieroglífica de forma sistemática em monumentos públicos, para vincular as suas linhagens diretamente às suas divindades ancestrais, especialmente aos deuses criadores Tepel e Kukulkan, os criadores do universo maia. Huracan, o deus das tempestades. Hunab, o deus supremo dos homens e o pai dos deuses. Shaka, deus da guerra. E Kinish, deus do sol. Na história maia do século IV, se viu a consolidação da primazia de Tikal, que exercia influência política direta sobre centros vizinhos, como o centro de poder dominante, projetando sua influência sobre cidades menores através de uma arquitetura que imitava seus modelos de templos elevados e cristas de telhado. O planejamento urbano se tornou extremamente rigoroso, com a construção de complexos gêmeos ou estilo Tikal, que era um igual ao outro, celebrando o fim dos períodos dos tempos de calendários, evidenciando a obsessão pela manutenção da ordem temporal e cósmica, em vista da obsessão maia pela cosmologia, com base na estabilidade social. Agora, indo até o Teotihuacan ao norte, nesse mesmo período, ela se tornou a mais influente e abrangente da Mesoamérica. A organização urbana atingiu um nível de padronização sem precedentes, com a conclusão de grandes complexos residenciais multifamiliares, conhecidos como apartamentos, que substituíram estruturas habitacionais mais antigas, que permitiam o alocamento de uma população urbana que crescia rapidamente, atraindo imigrantes de diversas regiões do México Central. Teotihuacan
enriqueceu, exercendo o controle centralizado e metódico sobre a produção e a distribuição de bens, especialmente a obsidiana verde, que era processada em milhares de oficinas especializadas e exportada em vastas redes de comércio que chegavam até as terras baixas no sul maia, até as terras das costas do Golfo. A arquitetura da cidade era a chave de seu poder. Era o estilo talut tableiro, e foi replicada em novas construções da cidade, como a Cidadela, que era um vasto complexo que funcionava como centro político, administrativo e religioso, e se tornou o coração da cidade, abrigando o grande templo de Quetzal, deus das serpentes emplumadas, agricultura e tempo para os teotihuacanos. No século IV, a cidade não tinha muralhas ou defesas, o que indica que sua segurança era garantida por seu poder militar e pelo seu vasto prestígio cultural e seu domínio econômico sobre tudo, que a tornava a cidade o destino obrigatório das caravanas comerciais da época. Tanto que no século IV existiam bairros estrangeiros permanentes em Teotihuacan, com presença documentada de grupos vindos de Oaxaca e das cidades maias, que viviam na cidade para facilitar o fluxo de mercadorias. Uma pena de Quetzal, que era uma pena camaleão, alterando o tom de cor entre verde esmeralda e azul safira, dependendo do ângulo de visão. E dependendo do ângulo de visão, ele poderia ser verde, esmeralda ou azul safira, assim como um camaleão que vive mudando de cor. E valia mais que ouro, e que só os reis poderiam usar, sendo apenas costurada as vestes reais. Qualquer um que fosse pego usando a pena nas suas roupas era morto ou sacrificado nos templos, com o pedido de perdão aos deuses pela blasfêmia de querer se comparar aos deuses ou ao poder divino dos reis. Além disso, era transportada jade, cerâmica e cacau. E no início do século V, em torno do ano 400 d.C., Teotihuacan tinha entre 125 mil a 150 mil habitantes, e com poder em toda a Mesoamérica. Paralelamente, nos estados maias, no ano de 378 d.C., sob influência de Teotihuacan, há uma instalação de uma nova linhagem dinástica, um apoio ou imposição de Teotihuacan. Essa nova fase política introduziu símbolos estrangeiros de autoridade. Os maias foram feitos vassalos pelos teotihuacanos, especialmente o estado de Tikal. Os maias adotaram várias coisas que eram teotihuacanas, como o uso dos chamados Atatli, lançador de dardos, além de adotarem coisas de Teotihuacan, como os escudos quadrados, colcares de penas exóticas e a figura de guerreiro serpentino. Elementos que passaram a adornar as estelas e painéis esculpidos de senhores maias para legitimar seu domínio através de uma associação direta com o prestígio militar e espiritual da metrópole mexicana. Tudo que era de Teotihuacan em relação à cultura e arquitetura foi adotado. Ou seja, o estilo talut tableiro foi adotado em várias obras maias, transformando as praças maias em palcos de uma iconografia cosmopolita que fundia as tradições locais. Sob essa nova ordem, acrópolis maciças e palácios multifuncionais que serviam como residências da corte dos reis e centros de recepção diplomática foram construídos,
fazendo o século V ser conhecido como a Era da Pax Teotihuacana em toda a Mesoamérica. Paralelamente, em Teotihuacan, se inicia uma fase de auge absoluto que não teve paralelo na história mesoamericana até então, consolidando a cidade como verdadeira metrópole global. A cidade, em cerca de 450 d.C., tinha mais de 150 mil habitantes. O sistema de bairros multiétnicos alcançou sua configuração mais madura, com enclaves estrangeiros como o descoberto bairro dos Zapotecas, que habitavam a cidade para facilitar o comércio e o transporte de mercadorias. Sua língua se tornou a linguagem franca da Mesoamérica, mas algo mudou no meio do século V, pois apesar de Teotihuacan operar com uma eficácia administrativa impressionante, há uma mudança na iconografia, na organização interna, uma representação de temas puramente militares e de poder de coerção se tornando mais constantes nos murais de Teotihuacan, sugerindo necessidade de manter o controle sobre terras distantes ou conter tensões internas, junto também à demografia da região, que começou a enfrentar desafios devido à pressão sobre os recursos hídricos e alimentares do vale que Teotihuacan estava localizada, que também tinha que alimentar mais de 150 mil cabeças, o que para cerca de um estado do século V e VI d.C. era uma tarefa hercúlea. Nisso, Teotihuacan, no início do século VI, começa a entrar numa estagnação. E paralelamente, nos estados maias nas terras ao sul, a hegemonia de Tikal era inquestionável nas terras maias. Contudo, no início do século VI, essa hegemonia começou a fissurar, com a ascensão de outras cidades maias como Calakmulco. Calakmulco, no início do século VI, começou a consolidar suas próprias esferas de influência, preparando o terreno para um gigantesco conflito geopolítico que assolaria todo o século VI e toda a segunda metade do período clássico dos Maias, e mudaria os rumos do povo maia para sempre. Indo até Teotihuacan, ela foi desafiada por uma combinação da pressão ambiental e tensões sociais latentes. A exploração intensiva do meio ambiente ao longo de séculos para sustentar sua imensa população resultou na degradação das terras agrícolas próximas e na escassez dos recursos básicos da região. Isso resultou no declínio da civilização de Teotihuacan, e isso piorou na mega seca de 535 e 36, quando um vulcão entrou em erupção na Islândia, lá na ilha da Europa, a milhares de quilômetros do México, e colocou tanto a Europa do Norte, a Europa, o Norte africano, o Mediterrâneo e a América do Norte sobre cinzas, e sobre a escuridão das cinzas vulcânicas do vulcão, que tamparam o sol e causaram uma grande seca, onde poucos podiam ver rumo à frente, pois com as secas e com a erupção causando um tampamento do sol, as temperaturas caíram e as chuvas pararam de cair, já que não tinha como cair também. Nisso a fome se fez presente, e a morte por desnutrição dentro da cidade regeram o declínio da outrora poderosa Teotihuacan. E quando a superpotência entra em crise, suas fronteiras começam a falhar. Os povos nômades da Aridoamérica, originários do atual norte mexicano, começaram a entrar como refugiados climáticos. Eram esses povos chamados Xiximecas, que significa selvagem, pois esses povos da Aridoamérica eram povos nômades e não tinham a mesma civilização dos mesoamericanos,
devido ao clima árido do norte mexicano e aos poucos rios ou condições naturais para poder gerar uma civilização. Nisso, a elite de Teotihuacan, com escassez de mão de obra devido à alta mortandade infantil e jovial, permitiu a entrada dos xiximecas nas suas terras para utilizá-los como mão de obra barata. Porém, a cidade floresceu bastante no século VI, declinando absurdamente em poder. E do sul, os maias, vendo isso, começaram a se libertar da forte influência de Teotihuacan e ficar totalmente independentes. Calakmul, a cidade da serpente, começou a orquestrar uma vasta rede de alianças para desafiar o domínio de Tikal sobre as terras maias. As duas cidades passaram a glorificar a guerra em suas iconografias, glorificar a captura de reis inimigos e a glorificação de suas cidades como os seres de portais divinos, com foco absoluto no sangue divino dos reis. A arquitetura foi usada como arma política para se colocar como superiores uma à outra e desafiar o rival, como a construção de complexos palacianos fortificados de forma monumental. As duas cidades dividiram as terras maias entre duas alianças, os pró-Tikal e os pró-Calakmul. Não poderia existir estado maia neutro. Os dois estados passaram a travar uma corrida armamentista para controlar as rotas comerciais das terras do norte. Uma guerra de narrativas foi criada pelos dois estados, onde os reis de Tikal e Calakmul registravam em estelas, em lintéis e murais a sua guerra cósmica, que argumentavam o favor divino para a glória de suas cidades, para validar suas guerras uma contra a outra. Essa tensão aumentou de forma extrema o seu fervor religioso, com encenações de dramas míticos que justificavam religiosamente a luta de um contra o outro militarmente. E ao chegar à metade do século VI, os maias se encontravam em um estado de ebulição política severo, com uma grande e gloriosa guerra entre Tikal e Calakmul à vista e inevitável. Paralelamente, em Teotihuacan, as coisas estavam muito feias. Em cerca de 551, eclodia uma violenta rebelião de classe baixa contra o poder local. Houve união de forças na cidade. O empobrecido povo de Teotihuacan se uniu aos migrantes e juntos eles iniciaram uma rebelião que incendiou os palácios da Avenida dos Mortos. As esculturas sagradas e símbolos de poder foram quebrados, queimados e espalhados pelos revoltosos. E nunca mais Teotihuacan veria sua glória novamente. A outrora cidade e sua outrora poder, e o outrora poder econômico da cidade ruiu, e novos centros regionais emergiram no México Central no século 6, 7 e 8, com civilizações que estavam em seu início, como Xolavancas, Xochicalo, Cholula, que entre o declínio absoluto de Teotihuacan em 550 d.C., ao desaparecimento da cidade em 650 d.C., cresceram bastante e completamente independentes do poder de Teotihuacan. A cidade se isolou de tudo e a sua antiga influência na Mesoamérica se perdeu. E paralelamente a isso, nos estados maias, o destino do seu povo foi decidido em 562, quando a tal esperada guerra entre Tikal e Calakmul eclodiu. E em cerca do dia 29 de abril de 562, o exército de Calakmul, liderado por seu rei Yassal Tenkenich,
rei do testemunho celestial, na tradução literal, fez uma colisão com a cidade vassala de Tikal, Caracol, e inicia a Guerra Estelar, pois 29 de abril era o dia da aparição de Vênus no céu. E para os maias, como eu disse nos minutos anteriores, Vênus era a encarnação e a representação do Senhor da Guerra, Shakek. E esse era o dia dele, e abril era o mês dele. E Calakmul cercou e invadiu Tikal. A defesa da cidade ruiu. E Calakmul captura o rei de Tikal, Wakshan Kawil, e o levam a Caracol. Lá ele foi torturado e sacrificado para o deus Shakek, como oferenda. Tikal perdeu sua soberania por 130 anos para Caracol. Nisso, Calakmul reinou soberana por muitas décadas, em cerca de um século. E Calakmul usou da arquitetura para fazer do seu poder o soberano entre os maias, construindo seus templos piramidais monumentais, com a introdução dos seus emblemas dinásticos, criados para intimidar seus inimigos e mostrar sua soberania. E a glória que Calakmul ganhou foi a que Teotihuacan perdeu no norte, pois entre os finais do século VI e início do século VII, a cidade luz da Mesoamérica passou por um declínio demográfico retumbante, com o povo da cidade abandonando a cidade para ir para outros locais e para os campos. E ao chegar do século VII, Teotihuacan era a sombra que já tinha sido, pois era agora uma cidade vazia, sem vida e condenada. E paralelamente a isso, um novo conflito entre Calakmul e a promissora cidade de Palenque se iniciou no final do século, pois com a queda da arquirrival Tikal em 562, Calakmul adotou uma postura expansionista perante os reinos maias, até ter como alvo a cidade de Palenque, na qual em 599 Calakmul, sob o seu rei, o Nershang, marchou para conquistar e a submeter. E em 23 de abril de 599, as forças de Calakmul saquearam a cidade. Seus templos foram desfigurados e a cidade foi forçada a se submeter a Calakmul, pagando pesados tributos a eles por 12 longos anos. E cansados da tributação opressora de Calakmul, o rei de Palenque, Ajal-ne-Yohel Mat, em 611, tentou reaver sua independência das cidades de Calakmul e cortar o envio de tributos. Welshar respondeu com fúria cega, e em 7 de abril de 611, Calakmul invade e saqueia Palenque novamente. A nobreza, junto ao rei Mat, fugiram para não serem capturados, pois sabiam do seu destino, e se estabeleceram na cidade vizinha, Tortugueiro. O rei Mat morre logo em seguida, em 612, o que mergulhou Palenque em uma breve era sem reis, um breve hiato dinástico, onde a cidade ficou 3 anos sem um sucessor masculino, sem rei. Nisso, a esposa real Sarkuk coloca em 29 de julho de 615, no reino maia que ela administrava, o seu filho de 12 anos, Kinish Sanad Pakal, que foi coroado rei de Palenque. E ele não seria qualquer rei, mas um que mudaria a história maia para sempre. Ele seria lembrado como Pakal o Grande.
e falaremos no próximo episódio. Até lá. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até lá. Fique com Deus.